Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ADM Invest. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2026, estamos aqui para trazer mais algumas atualizações aí para você de Bitcoin. Quem assistiu o vídeo de ontem viu que fizemos aí atualizações quase que cirúrgicas, né, desse movimento, na verdade, não desse possível movimento, né, mas desse movimento, né, que o Bitcoin fez aí nas últimas 24 horas, né? Então, assiste o vídeo de ontem que você vai entender o contexto de ontem e para você entender o contexto de hoje, você precisa ficar aí até o final desse vídeo. Uma coisa que me deixou muito chateado no dia de ontem é que tivemos quase 1000 visualizações no vídeo e nós não tivemos aí os 300 likes. Então, ó, já no início desse vídeo, tá? Já deixa o teu like aí, já fortalece, já deixa um comentário aqui também, é muito importante a gente ter aí pelo menos uns 100 comentários para o YouTube entender que você está gostando aqui desse conteúdo. Eu estou gostando de fazer esses conteúdos mais curtos, até porque é mais direto e, obviamente, vocês conseguem aí assistir com mais tempo. Então, dá essa moralzinha pra gente. Então, deixa o likezinho, ó. Já deixou o like? Ó, vou esperar. Deixou? Então, beleza. Então, ó, já deixou um comentário? Deixa aqui um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Me diga se você gostou, se você não gostou, qual é a sua perspectiva aí para o Bitcoin. E simbora para nossas respectivas análises aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu me colocar do outro lado, acho que fica melhorzinho, né? Então, Bitcoin, né? No dia de ontem, nós estávamos fazendo todo esse mapeamento aqui, né, do Bitcoin, falando justamente, inclusive, né, dessa possibilidade, né, do Bitcoin fazer, né, esse breakout aqui, né, que não foi bem sucedido, pelo menos não por agora. Então, até o presente momento, não temos aí um breakout, né, ou um rompimento do nosso queridíssimo Bitcoin de uma zona extremamente importante. Falando, né, em estrutura, nós estamos de olho, né, nessa estrutura. Então, enquanto o Bitcoin não superar aqui a faixa dos 72, né, 72 mil dólares, nada feito. O que ele precisa fazer agora? Assim, se eu fosse fazer aqui uma especulação para ficar assim maravilhosamente, cara, Bitcoin renovar a mínima seria excelente. Após renovar essa mínima, fazer esse rompimento. Aí ficaria muito interessante esse rompimento. E aí se a gente poderia fazer uma reversão muito boa, cara, mas muito boa aí no Bitcoin. Mas o Bitcoin vai fazer aquilo que a gente quer? Eu acho que não, né? Mas seguinte, cara, enquanto nós não, né, perdermos esse fundo aqui, tá valendo, tá? Essa possibilidade aqui da gente ainda continuar subindo, tá? Não descarta essa possibilidade do Bitcoin ter feito apenas essa movimentaçãozinha aí de curto prazo, que tecnicamente estamos sim numa zona compradora, e a gente continuar fazendo aí essa subida e depois, de fato, a gente realmente romper. Então, primeiro cenário, vamos para o primeiro cenário aqui, que seria um cenário de alta, né? Já que a gente corrigiu do dia de ontem para hoje, o que a gente pode pensar aí, turminha? Simples, tá? Vamos marcar esse fundo aqui, ó. Bora marcar esse fundinho aqui do Bitcoin. Vamos pegar aquela outra ferramenta, que é muito melhor, que é essa daqui, ó. Vamos marcar essa ferramentinha aqui que já marca com o preço, né? Então, inicialmente, 65.900 dólares é esse fundo aqui, tá? Isso aqui eu vou desconsiderar, porque isso aqui já foi uma captura de liquidez anterior. Lembrando, tá, que nós estamos também de olho, né, nessa pernada aqui, né? Então, essa pernada que sai daqui e vem até aqui, então a gente tem isso daqui. Então, tecnicamente falando, a gente fez uma rejeição em 61%, ou melhor, entre 50% e 61% de FIBO. Então, na teoria, o preço teria que descer um pouco mais para dar continuidade, renovar a mínima e blá blá blá, né? Mas, considerando que o Bitcoin possa não fazer aquilo que a gente quer e estarmos, obviamente, sempre preparados para todos os cenários do Bitcoin, vamos considerar o seguinte, que aqui embaixo, né, dos 65.900 dólares, a gente faça algum tipo de movimentação como essa, né? Onde a gente captura, né, esse fundo aqui, não perde, chega a não perder esse fundo aqui, a gente faz alguma coisa semelhante a essa, e aí a gente aqui teria o gatilho de compra mais do que perfeito, né? Se não perdermos esse fundo, gatilho de compra perfeito. Mas e se a ADM perder esse fundo? Se for apenas um movimento semelhante a esse daqui, ó, aonde a gente vem, busca o fundo e volta, cara, dá para fazer uma comprinha aqui também nos 69 mil, um pouquinho abaixo, né, dos 64 mil, perdão, 920 dólares. Quando a gente estiver olhando ali
as questões de liquidez. Vamos ver se aqui tem região de interesse para a gente. Então, inicialmente, esse é o primeiro movimento para compra. Ademir, eu não posso comprar agora? Cara, vamos lá. A gente pode até descer o tempo gráfico aqui agora e olhar o seguinte, né? A gente tem aqui o famoso fundos iguais aqui, ó. A gente tem fundos iguais aqui. Esses fundos iguais, geralmente, né, geram aí, né, aquela expectativa de liquidez, né? Que seria basicamente, talvez, o preço fazer isso aqui, pega essa liquidez e aí a gente faz alguma coisa semelhante a essa. É uma possibilidade também. Mas olhando aqui para um cenário, uma vez que a gente rompa, né, esses 66.800 dólares, você pode pensar em alguma coisa aqui assim, né? Pensar numa compra aqui com stop abaixo desse último fundo. É arriscado? É perigoso? É, mas a gente tem margem para subir, né? A gente tem margem para subir com Bitcoin, nem que seja para fazer um simples, né, pullback. A gente pode pegar simplesmente esse nível de preço ali, esse suposto fundo que está sendo formado aqui agora, ó, esse suposto fundo, ou melhor, esse suposto fundo que está sendo formado, e a gente sim considerar uma volta, né, do preço, nem que seja aqui nos 67.700 dólares para continuar a sua respectiva queda. Então, ADM, dá para comprar aqui? Dá, desde que você alinhe, né, o fluxo aí para meter um gatilho, né, de compra. Não está assim fazendo nenhum gatilho de compra, pelo menos não ainda, não no gráfico de 5, não no gráfico no gráfico de 5, talvez aqui, ó. No gráfico de 5, a gente teria que ver isso daqui, fazer isso aqui mais ou menos, ó. Isso aqui, pá, romper e tentar fazer alguma comprinha mais ou menos aqui com stop abaixo desse último fundo. Aí sim, a gente pode tentar capturar alguma coisa até um pouquinho mais lá em cima, né? Porque tem margem, né? É isso que eu falo para vocês, ó. O fato do preço ter se movimentado muito rápido deixa para a gente nem que seja uma margem para um pullbackzinho ali mais em cima. Então, se você está querendo fazer um scalpzinho aí, ó, toma conta disso. Eu não sei se quando, né, você estiver assistindo esse vídeo, a gente já vai estar realizando, né, esse movimento, mas é isso aí que eu ficaria de olho. Ou, como eu já falei para vocês, inicialmente, fazer alguma coisa aqui assim, buscar alguma coisa aqui abaixo desse último fundo e a gente sim ver algum tipo de reação, e aí nessa reação a gente entrar comprado, pelo menos até ali mais ou menos os 67.900 realização de lucro, e se passar disso, melhor para nós. O importante é não perder esse fundo ou não fazer, né, um rompimento de fundo tão abrupto aí. No Bitcoin, galera, assim, olhando o curtíssimo prazo é isso. Olhando um pouquinho mais para o longo prazo no Bitcoin, não tá bonito, né? Não tá bonito por quê? Foi o que a gente comentou no dia de ontem. Eu não opero, tá? Estruturas de bandeira, tá? Como muita gente opera aí, mas eu não posso, de hipótese nenhuma, né, desconsiderar que isso aqui a gente pode estar fazendo justamente um movimento assim para continuar aquela queda massiva. E a gente teria, como eu já falei, contextos, né, para acreditar sim, né, nessa continuidade de queda no preço do nosso queridíssimo Bitcoin para níveis muito mais baixos, né? Assim, tem muita gente que faz esse tipo de cálculo aqui, né? Que seria basicamente fazer isso aqui, ó. É muito parecido esses dois movimentos, né? Pega-se o mastro, né, dessa bandeira, né, e projeta-se ela para baixo. Se a gente projeta, né, essa bandeira para baixo, né, a gente está falando de um Bitcoin sendo cotado a 45 mil dólares. Tem margem para isso? Cara, não vou mentir para vocês não que tem, porque a gente pode estar simplesmente fazendo aqui, ó, o início, né, de 5 ondas para baixo, né, que pode jogar a gente aonde o Bitcoin quiser. Então, ó, atenção total aí, galera. Atenção total, beleza? No nosso queridíssimo Bitcoin. Vai ficar bonito se a gente pelo menos passar aí dos 69 mil dólares. Aí fica bonito, começa a ficar um pouquinho melhor, né, a nossa situação, mas é basicamente isso. Vamos puxar aqui pro Ether rapidinho, né? Vamos passar aqui pelas altcoins rapidamente. Altcoins seguiram o mesmo fluxo aí do Bitcoin. Mas o mesmo fluxo mesmo fluxo, bateu lá em 50%, tá, no caso o Ethereum aqui a 2.000 doletas, puxando um curtíssimo prazo. O movimento é muito parecido, mas muito parecido mesmo. Tem margem para pullback, tá? Tem margem para pullback. Então a gente pode pensar numa venda aqui, pode pensar numa venda justamente nessa regiãozinha aqui. Se a gente começar inclusive a fazer essa estrutura de retorno, né? Essa estrutura de retorno no Bitcoin,
a gente sim pode pensar aí em 2098, 2125, pensar em pequenas vendas aí com stop acima do último topo. Tomar cuidado, né, com short squeeze, né? Porque são nesses movimentos, né, que o preço tende, sei lá, a fazer aquelas brincadeiras, aí depois que ele cai, né, lindamente. Então, vamos ficar de olho aí. Stops, né? Ou melhor, tradear agora, tradear com stops curtos, risco calculado. Vocês sabem que vocês têm acesso a todas essas ferramentas, né? De gerenciamento de risco, né? Ali dentro da nossa queridíssima Bit Academy. Aqui, exemplo, o Ethereum, ele não formou, né? Não fez aquela formação semelhante, né? A do Bitcoin, onde a gente perde, né, o fundo momentâneo e ameaça aí a queda. O Ethereum não fez isso, mas isso não impede de caso, né, o Ethereum, melhor, caso o Bitcoin entre aí numa espiral de queda, o Ethereum não acompanha, ele vai acompanhar, tá? Ele vai acompanhar, não tenha dúvida disso. Então, expectativa de hoje, para mim, é a gente fazer minimamente algum tipo de captura de liquidez abaixo desses fundos importantes aqui, ó, 2000, né? A gente voltar aqui embaixo, talvez buscar alguma coisa aqui, fazer um pullback e aí ali decidir, né? Então, pensamento de compra antes desse fundo, pensamento de vendas antes desse topinho ali no nosso lindíssimo Ethereum. Solana, vamos lá, Solaninha, né? Solaninha. Solaninha tá dando um lucrinho legal pra gente, né? Com base, né, na última análise que nós fizemos, ó, bateu também, ó, 50%. Isso aqui foi um baita de um short squeeze. Inclusive, eu estopei um pedaço da minha posição justamente nesse movimento. A gente tem que ser realista aqui com vocês. É realista não, a gente tem que ser sincero com vocês, né? Mas isso não comprometeu em nada, né? Pelo contrário, a gente triplicou um pouco ali, mais ainda a quantidade de Solanas que a gente havia estopado aqui. A gente estopou aqui, acho que foi meia Solana, só que nesse exato momento a gente está fazendo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, a gente está fazendo 2,5 Solanas, ó, 2,5 Solanas. Então, ó, mostrando aqui para você, a gente estopou nesse movimento aqui, ó, foi um movimento que estopou, mas na sequência abriu um pouco mais do short, né? Aumentamos ali um pouquinho um pedaço do short e agora a gente tá aí com um lucrinho que inclusive eu posso pegar e colocar mais um cadinho aí no bolso, mas eu vou fazer isso depois ali com mais calma. Mas voltando aqui pro preço do Bitcoin, ou melhor, voltando aqui pro preço da Solana, então eu vou ficar de olho também nessa movimentação de Solana, nem que seja para um pullbackzinho, ó, a gente fazer alguma coisa aqui, buscando aí, quem sabe, os 84, os 83 dólares ali. Ó, aqui na Solana já foi um pouquinho diferente, ó. Em Solana a gente veio abaixo do fundo, ó, tá vendo? Em Solana a gente veio abaixo do fundo. Então a gente tem esse movimento. É um lugar aonde precisa fazer algum tipo de reação. Então, fazer algum tipo de reação aqui entre 77 e 76 é importante e dá para fazer uns scalpzinhos aí de curto prazo, né? Que é basicamente o que eu vou fazer em USDT aqui em Solana. Então, short squeeze, esse tipo de movimento aqui que a gente tem que tomar conta, né? Tomar cuidado no Bitcoin e no Ethereum. Fazer um short squeezezinho ali, nem que seja para estopar uma galera que está shortada, pode ser uma questão ali. Então, estou no gráfico de 1 hora de Solana. Solana ainda não demonstra nenhum tipo, né? Nenhum tipo de força. Tá? Não demonstra nenhum tipo de força. Eu não gosto de tradear esse tipo de estrutura. Não gosto, tá? Não gosto. Eu gosto de tradear o quê? Estruturas semelhantes assim, ó. A gente rompe fundo, rompe máxima, aí na volta sim fica interessante, porque aí a gente tem uma estrutura, né, um pouco mais alinhada, né, ao que a gente quer. O que não, obviamente, não me impede de tentar fazer algum tipo de compra que não me impede, né? Só que aí eu vou ter que alinhar, né, o tempo os gráficos bem menos, né? Então, tipo assim, eu vou ter que pegar aqui e esperar algum rompimentozinho e aí a gente trada até o topo, mais próximo, enfim. Aqui não tá legal, eu não gosto, tá? Francamente, eu não gosto de tradar esse tipo de movimento. E tecnicamente aqui parece, né, tá fazendo aquele movimento, né, para dar continuidade à queda. Como eu falei, tomar cuidado só com isso aqui, né? Quem sabe alguma coisa assim. Mas aqui, ó, passou daqui pode dar um tradezinho interessante, tá? Passou daqui, ó, pode dar um tradezinho interessante. Na voltinha aqui, ó, a gente comprar com stop abaixo do último fundo. É uma possibilidade aqui para a nossa queridíssima Solana. XRP sem reação. ADA Cardano também sem reação, então não tem nada de novo. Assim, não é que não tem reação, né? O movimento está muito parecido com o movimento da nossa queridíssima Solana, né? Então, ó, XRP também, ó,
mesmo movimento, zona assim, não vou falar para vocês que não é zona de compra, porque é zona de compra, mas as compras elas devem ser feitas aqui nesse contexto com muita cautela, beleza? Vamos passar aqui pelo flow do mercado e aí a gente consegue ter aí também uma noção um pouco melhor do que tem aí de possibilidades. Ó, olhando aqui para o gráfico do Bitcoin na parte de regiões de liquidação, que eu considero ser extremamente importante aí, o que nós temos? A gente tem aqui justamente uma piscininha de liquidez que, ao que tudo indica, né, vai ser capturada. Então, entre 66 até mais ou menos aqui os 65.500 é uma baita de uma possibilidade do Bitcoin fazer, né, essa movimentação aqui para baixo. Então, ó, uma vez que fizer essa movimentação aqui embaixo, como eu falei, após fazer essa movimentação pode dar trade, porque após captura de liquidez, geralmente o preço ele tende, né, a reagir, nem que seja uma reação para buscar depois um pullback e depois continuar a sua respectiva queda. Então, a gente tem dois cenários aqui interessantes. Um cenário onde captura a liquidez que não fora capturada, volta para fazer um pullback ali e depois continua a sua respectiva queda. Então, a gente vai ficar fazendo aqui esse ping-pong com pouca grana. Não é pouca grana, a palavra não seria essa, né? Com risco baixo. Então, exemplo, você vai botar aqui 1%, eu não colocaria 1%, colocaria no máximo ali 0,5% em cada trade, tá? Então, exemplo, vamos supor, você espera fazer aqui o movimento, pô, tradou, pegou, foi até ali, fez, deu lucro, beleza. Aqui em cima você já começa a shortar de novo, né? E tenta pegar alguma coisa semelhante a isso, tá bom? Então, esse é o update extremamente importante aí para o nosso queridíssimo Bitcoin. Olhando, né, um cenário mais distante, um cenário onde a gente está vendo, né, as alavancagens menores, né, a gente tem ali as regiões interessantes, né? Então a gente tem aqui, ó, alavancagens menores, a gente tem ali os 61 mil dólares, né? Então quem está alavancado 10x, 61 mil dólares, temos aqui uma região interessante. E para quem está shortado, entre 71 e os 74 mil dólares. Foi o que eu falei. Rompendo lá em cima fica interessante. Descendo para cá fica também interessante algum tipo de compra, né? Também mais pensando ali no swing trade, beleza? Vamos atualizar mais aqui. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Então, olhando para o calendário econômico, hoje não temos absolutamente nada. Amanhã a gente tem coisas legais, então hoje a gente só tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, mas o dia fica interessante amanhã, porque amanhã a gente tem payroll, né, dados de emprego, né, dados laborais, que de uma certa maneira vai trazer aí sim volatilidades para o nosso queridíssimo mercado. Olhando aqui na nossa plataforma Bit Academy, vocês podem inclusive, né, ver as posições que a gente montou aqui, ó. A gente vai fazer alguns updates daqui a pouco, mas a gente pegou ali trades maravilhosos ali, a gente realizou lucro, enfim. Aqui tem a calculadora de gerenciamento de risco para vocês calcularem o risco da forma correta na hora de abrir o trade de vocês. Tem a parte de gestão inteligente, então nesse exato momento eu tô bem shortado no Bitcoin, tá? Eu tô 59% shortado no Bitcoin, 37% em Solana, 21% em XRP e 28% em Ethereum, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. O nosso Sonar. Vamos ver como é que tá aqui a situação atual do mercado. Deixa ele atualizar aqui para a gente ver se tem mais gente comprada, se tem mais gente vendida. E detalhe, essas ferramentas vocês que são alunos da Bit Academy, vocês têm acesso. Então, deixa carregar aqui, demora um pouquinho sim para carregar. Deixa carregar. Então, nesse exato momento, nos últimos 15 minutos, a gente tem a predominância, né, dos vendedores. Então, a gente está com um delta bem negativo aí, o que de uma certa forma também é bom, tá? Deltas muito negativos podem gerar fundos, mas ó, isso aqui que complica bastante, né, a situação do comprador. Então, a gente tem o comprador, a gente tem muito mais compras, né? A gente tem muito mais pessoas posicionadas na compra. A gente tem agressões, né, equilibradas, obviamente, mas as agressões aqui dos compradores, né, no mercado de futuros, ela está um pouco maior. Então a gente tem ali dois, né? Temos mais alavancagem do lado comprador do que do lado vendedor, o que pode gerar, como eu já expliquei, né, o short squeeze, né, que é quando o preço ele desce justamente para estopar aí a galera que está muito alavancada. Então teve muita gente que se alavancou
recentemente, e isso faz com que o preço, né, busque, né, essa galera que se alavancou e que está presa aí em posições no prejuízo agora, e para estarem mais no prejuízo, melhor seriam ser liquidadas aí. Então o mercado tende a buscar essa galera. Para finalizar, vamos olhar aqui o footprint, né? Perceba que aqui no footprint a gente não tem muita novidade. Eu estava olhando já, não temos, né? A gente teve aqui algumas essas agressões aqui de compra, né? Que eu tô vendo aqui, ó, são agressões e volumes altos de compra, mas eu não vejo como sendo assim compras fidedignas. Para mim foram stops, ainda mais porque a gente veio abaixo desse fundo aqui, então perceba que é logo em seguida. A gente marcou essa regiãozinha aqui como uma região de possibilidade de short e olha onde o mercado bateu, né? Bateu lá e voltou lindamente. Por isso que o footprint, eu gosto de usar o footprint, pessoal, porque ele mostra pra gente realmente aonde as ordens, né, elas foram executadas. Fechou? Galera, para finalizar, eu quero fazer um convite para vocês. Na verdade, 2 convites, né? Que vocês mandassem uma mensagem hoje ainda, se você quer ter acesso a essas ferramentas, se você quer ter acesso à Bit Academy, se você quer ter acesso à nossa wallet, né, melhor, a nossa carteira da OKEx 24 horas por dia, onde você pode acompanhar ali todos os trades em contratos inversos, aonde se proteger, aonde se movimentar no Bitcoin, manda uma mensagem para a gente para esse número, DDD 11 95, melhor, 999 222 319, DDD 11 999 222 319. Fala, pô, queria falar com a DM, queria, pô, entrar para a Bit Academy. Eu tenho uma condição especial para você que quer entrar para a Bit Academy e deixar de ser essa sardinha perdida aí que muitos têm sido aí, beleza? Galera, eu acho que vale o like, eu acho que vale pelo menos aí os 400 likes, os 100 eu quero 100 comentários, hein? 100 comentários nesse vídeo. Então, dá essa moralzinha aqui para esse canal. Obrigado, nos vemos amanhã, possivelmente aí ao vivo no Payroll, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu.